Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão aprender a transformar a fração decimal em número decimal. Lembrando que uma fração decimal é quando eu tenho um denominador de potência 10. No caso, 10, 100 e 1000 são potências de 10, ok? Então vamos lá, para eu transformar essa fração decimal em um número decimal, ou seja, um número que tem vírgula, eu vou repetir o numerador, no caso 37, aqui eu tenho 37 décimos. Onde que vai ficar a vírgula nesse número decimal? Eu vou olhar a quantidade de zeros que tem no denominador. Então, no caso 10, tem um zero. Então, significa que esse número vai ter uma casa decimal, ou seja, a vírgula vai ficar entre o 3 e o 7. Então, eu vou ter apenas uma casa decimal, que é o 7, né? Vou ter 7 décimos. Vamos lá, 873 centésimos. Então, eu vou repetir o numerador, 873. E vou olhar a quantidade de zeros do denominador. No caso, 100 tem 2 zeros. Então, esse número tem que ter duas casas decimais. Ou seja, a vírgula vai ficar entre o 8 e o 7. Então, aqui eu tenho duas casas decimais. No caso, vai ficar 8,73. 3 milésimos, eu vou repetir o numerador. Porém, o denominador é 1000 e ele tem 3 zeros, ou seja, esse número tem que ter 3 casas decimais. Então, o que eu vou fazer? Como não tem números a mais, eu vou acrescentar 0 até completar 3, ok? E aí eu coloco a vírgula e acrescento zero na parte inteira. Então, vai ficar 0,003, que é a forma decimal de 3 milésimos, ok? Vamos para a próxima. Agora, vamos aprender a transformar número decimal em fração decimal. Então, aqui eu tenho um número decimal com duas casas decimais, 4,75. O que eu vou fazer? Aliás, como que eu vou fazer para transformar esse número decimal em fração decimal? Eu vou repetir o número sem a vírgula. Como ele tem duas casas decimais, eu vou dividir por 1 e acrescentar zeros de acordo com a quantidade de casas decimais. Então, se são duas casas decimais, eu vou acrescentar 2 zeros. Então, ficou 475 centésimos. Então, essa é a forma da fração decimal do número decimal 4,75. Agora o próximo, 0,07. Então, eu vou repetir o número sem a vírgula. Como não tem vírgula, não tem necessidade de colocar o zero, porque o zero perde o seu valor quando não tem vírgula, quando ele não precede de vírgula. Então, eu vou olhar a quantidade de casas decimais. No caso aqui, eu tenho 3 casas decimais. Então, eu vou dividir por 1 e acrescentar 3 zeros. A quantidade de zeros do denominador é a mesma quantidade de casas decimais que tem o número. No caso aqui, 3 casas. Próximo, que é 87,9. Eu vou repetir o número sem a vírgula. Como tem uma casa decimal, eu vou dividir por 1 e acrescento apenas um zero. Então, vai ficar 10. Vai ficar 879 décimos. Então, essa é a forma da fração decimal do número decimal 87,9. Ok, galerinha? Então, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima aula.